relatório foi importante de uma maneira geral, porque ele não era um relatório de combate ao governo federal, não era um relatório de combate ao MEC, não era um relatório político, portanto. Muito pelo contrário, ele era um relatório técnico, era um relatório objetivo, é um relatório objetivo, na realidade, que visa observar onde estão os gargalos da educação do Brasil e quais são as sugestões que nós podemos apresentar. Então nós observamos como andava a execução orçamentária, os contingenciamentos que ocorreram em 2019 e principalmente a convergência entre o PPA, que é o Plano Plurianual, e o PNE, que é importante que o PNE cumpra as metas estabelecidas. E foi esse o objetivo do nosso orçamento, vendo se a execução orçamentária e o cumprimento das metas estavam andando conjuntamente. A gente teve a maior dificuldade, realmente, foi obter restrição de dados. Como execução de orçamento, a gente precisa ter a busca dos dados de forma muito concreta, a gente precisava ter esses dados em mãos. E tinha uma dificuldade muito grande de fazer isso só pelo sistema. A gente precisava ter as informações do financeiro gasto, tudo, do MEC. E eu tenho certeza que também para eles é um grande esforço observar toda a parte financeira. Mas a gente precisava disso para poder colocar no relatório, pontuar justamente aquilo do orçamento que era necessário, que foi gasto, o que precisava ser gasto, para onde estava sendo direcionado o dinheiro que o MEC tinha e que precisava estar junto ao sistema de educação, que são as faculdades, educação básica, por aí vai. Se está gastando mais com o professor, se está gastando mais com manutenção, onde está o gargalo desse dinheiro, para onde que o dinheiro ia. Para isso a gente precisava ter acesso aos dados. E a gente teve uma dificuldade nisso aí, que era ter esses dados da melhor forma possível para a comissão. O relatório observou, olhando a execução do orçamento, que os contingenciamentos, em que pese sejam normais e acontecerem ano a ano, no ano de 2019 eles foram muito mais drásticos. Isso prejudicou muito a execução do plano, do PNE, prejudicou muito a educação em vários aspectos. Por quê? Porque com um contingenciamento muito maior, principalmente no primeiro semestre, e muito maior do que os 2 anos anteriores, ficou difícil para que aqueles que tinham feito previsão de execução cumprissem os seus objetivos, deixando contas atrasadas, juros correndo e não podendo assim trabalhar com aquele recurso previsto. A gente sugere que das emendas parlamentares individuais, 10% delas sejam obrigatoriamente destinadas para a educação. Por exemplo, do valor que cada parlamentar tem direito, metade é obrigatoriamente para a saúde. O que eu quero? Sem prejuízo desses valores que vão para a saúde, mas que 10% do total, portanto, tirados da segunda metade, sejam destinados para a educação. O parlamentar diz para onde que o dinheiro deve ir, se para universidades, para a construção de escolas, para a compra de equipamentos ou simplesmente para custeio de pessoal. Isso tem que ser feito através de PEC, é uma sugestão do nosso relatório. Uma outra muito importante e que ajudaria a financiar faculdades e não está regulamentado, cada faculdade faz da sua forma, é que os professores universitários que fizessem algum tipo de trabalho externo relacionado à educação, como consultoria, destinassem 10% dos honorários recebidos para a própria universidade, que é um ambiente onde ele está lá dando aula, um ambiente acadêmico, onde ele está fazendo as pesquisas e que está dando para ele um subsídio intelectual ao longo do tempo, de atualização inclusive, para que ele faça essas consultorias, esses trabalhos intelectuais fora da faculdade. Então é muito importante que ele retribua a universidade. Nós colocamos uma sugestão de 10%, porque era um mínimo ali que a gente imaginava. Esse valor pode ser discutido ou até aumentado, mas ele tem que retribuir de alguma forma. Afinal de contas, é a faculdade que está ali bancando grande parte do desenvolvimento intelectual dos professores.